Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção e alegria no Espírito Santo. E acolhamos docilmente a palavra que foi semeada em nós. E essa palavra, ela tem o poder de salvar nossas vidas. Escutemos o Evangelho. Está em Marcos 7, de 24 a 30. Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida da Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa." O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Jesus está em território pagão, em Tiro e Sidônia, que estão ali aos redores do território de Israel. E Jesus se retira para repousar, para dedicar-se no recolhimento, principalmente na formação dos discípulos, em terra pagã. E demonstrando com isso a sua abertura para com todos os seres humanos. Jesus entra finalmente em uma casa pagã, mostrando que a pureza cultural, a segregação racial, não tem valor para ele. Qualquer forma de preconceito, qualquer forma de segregação, qualquer forma de segregação, seja racial, seja cultural, não tem valor para ele. A mulher que ali Jesus encontra naquele território de Tiro e Sidônia, que é pagã, ela pede a cura da filha e Jesus apresenta um princípio de gradação. A salvação deve ser levada primeiro aos filhos. Ele até usa uma expressão: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." Era uma expressão que eram tratados os pagãos, porque primeiro é para Israel e depois que sobrasse era assim para os pagãos. Primeiro deveria ser evangelizado o povo escolhido. E os cachorrinhos, ou seja, os pagãos. Então aquela mulher pede, portanto, uma exceção. Ela pede uma antecipação. E Jesus, admirado a sua fé, concede-lhe a distância. Porque Jesus veio para todos. Mas essa fé que é para todos, só seria depois em Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, com a preparação dos discípulos, dos apóstolos. Aí sim eles deveriam ir por todo mundo, pregar o Evangelho. A proposta de Deus, a proposta de Jesus era sim evangelizar os pagãos, mas lá na frente, veja como a fé quando é autêntica, ela antecipa a hora. Assim como Jesus antecipa a sua hora lá nas bodas de Caná, quando a sua mãe, percebendo que não tinha mais vinho, eles não têm mais vinho, Jesus diz: "Minha hora ainda não chegou." Mas diante da palavra e da fé da mãe, Jesus antecipa a sua hora e faz o primeiro milagre. E aqui ele faz o primeiro milagre. Aquela mulher pagã, aparentemente pagã, ela tem mais fé do que os discípulos.
Ela tem mais fé porque os discípulos não haviam compreendido, os fariseus, os mestres da lei, todos eles estavam ainda com o coração embustecido, né? Um coração embotado, melhor dizendo. Aquela mulher está com o coração desabrochado, aberto. Acredita que Jesus pode fazer. Uma mulher que é aparentemente pagã, ela tem mais fé do que aqueles que se diziam que estavam perto de Jesus, que Jesus tinha chamado para perto de si. Diante daquela gradação que Jesus coloca, o obstáculo, a mulher diz: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. A mulher acreditou na palavra. E aí que está a fé. Ela pediu pela filha. Jesus disse, e a filha não estava com ela, mas ela acreditou na palavra. Irmãos, isso está a fé, viu? A fé não está em ver, mas está em acreditar na palavra de Deus. O que Deus disse, Deus cumpre. Deus não falha. Acreditar na palavra, que é aquilo que a igreja ensina, é aquilo que a igreja transmite a nós. O Evangelho. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada. Aliás, sua filha deitada na cama, e o demônio já havia saído dela. Aquela mulher, para nós, é um modelo do recurso confiante de Cristo em todas as nossas necessidades. Recorrer a Jesus. Jesus é um modelo indescritível de acolhimento. E entende a todos. E o seu acolhimento é estendido também a todos. Com aquela mentalidade profundamente universal, que não veio salvar um grupo, mas veio para salvar a todos. E esta deve ser a universalidade da igreja. Por isso ela é católica. Vocês sabem que católico quer dizer universal. Ou seja, para abraçar as pessoas e levá-las à experiência de salvação que Jesus nos trouxe. Não é para acolher as pessoas e deixá-las do mesmo jeito, mas a igreja está no mundo para levar a salvação a todos os povos. Fazer com que todas as pessoas se convertam e todos creiam que Jesus Cristo é Deus, é o Cristo, é o ungido de Deus, é o Salvador. Por isso a igreja deve estar aberta a todas as portas, como diz o Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes, número 1, que eu gosto muito. As alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres, dos que sofrem. Deve ser aí também as mesmas angústias e alegrias da igreja. De modo, irmãos, que não haja nada genuinamente humano que não encontre eco no coração de Cristo. Que Deus nos oriente, abra os nossos corações e que a fé que Jesus encontrou naquela mulher pagã seja a fé que Ele encontra em mim, em você, em todos nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.